O preço da ação sempre segue o lucro no longo prazo. Você já ouviu falar isso, mas alguém já te explicou por que isso acontece, como isso ocorre? Oi, eu sou o professor Edu Becker, o seu professor de investimento em bolsa de valores, e se você quer entender como e por que isso funciona, fica comigo até o final que eu vou te explicar. Muito bem, temos aqui, vou compartilhar a tela. Temos aqui, por exemplo, o exemplo de uma empresa cíclica. Ela sobe e desce. Por que ela sobe e desce? Porque as vendas aumentam, as vendas diminuem, obedecendo a ciclos de mercado. Então, se a gente vier aqui para baixo, esse é a Gerdau, né? Se a gente vier aqui para baixo, a gente vai ver isto aqui. Em marrom, a curva de cima é a cotação, o preço da empresa. E a curva de baixo, a curva verde, é a curva de lucro. Então, se você reparar aqui, a gente percebe que lucro caindo, cotação caindo. Lucro subindo, cotação subindo. Lucro caindo, cotação caindo. Então, a gente percebe que no longo prazo, e isso a longo prazo, né, nós temos aqui desde 2009 até 2025, né, nós temos isso aqui, ó, este comportamento. Né? É uma empresa cujos preços, cuja cotação acompanha o lucro. Você olhar, por exemplo, uma empresa como a VEG ela tem um comportamento um pouco diferente, porque ela não é cíclica, né? Então, se você olhar aqui preço versus cotação, você vai perceber que ela só tem lucro, né? O lucro sobe e a cotação também. Deixa eu pegar uma setinha aqui para facilitar. Lucro sobe, cotação também sobe. Então, se você quer investir no longo prazo, em empresas que a cotação suba, você tem que investir em empresas cujo lucro sobe também. Eu tenho aqui o exemplo da Raia Drogasil. Aqui você olha os balanços, eu tenho os balanços em forma gráfica. Se eu olhar aqui o lucro, você vê que é um lucro que só sobe. E por que isso acontece? Então vamos lá. Eu vou te dar uma microaula aqui de análise de balanço. Vou fazer aqui um quadro em branco e se você não sabe, eu vou desenhar aqui o esquema de um balanço. Balanço patrimonial, que é um dos documentos contábeis da análise de empresas, faz parte da análise fundamentalista, e ele é dividido em 3 pedaços. Né? Um pedaço aqui, que é chamado de ativo, outro pedaço que é chamado de passivo, e outro pedaço que é chamado de patrimônio líquido, ou conhecido como PL. Você já deve ter ouvido esse termo. Vamos imaginar que a gente vai montar uma empresa de fabricar pão. Não importa o produto, só para você entender o raciocínio. Num balanço, a gente tem que a soma das colunas de ativo com patrimônio líquido, dando um determinado resultado, este resultado terá que ser igual à soma dos itens que estão aqui no ativo. E por quê? Porque o balanço ele é uma forma de registro e de conferência ao mesmo tempo. Vamos dar o exemplo da nossa fábrica de pães. Eu sou sócio dessa empresa e eu aporto um pouco de dinheiro na empresa para começar a fazer pão. Né? Toda empresa tem que começar com dinheiro. Então, eu coloco aí, sei lá, R$ 1.000, e esse R$ 1.000 será o meu capital social. Beleza? Capital social, então, vou botar aqui R$ 1.000. R$ 1.000. Então, somando passivo com patrimônio líquido, aqui não tem nada, com aqui 1.000, o valor aqui é 1.000. Né? 1.000. Beleza. Aí você falou, Edu, não tem que estar 1.000 do lado de cá? Então, esse dinheiro vai parar em algum lugar. Vai parar no caixa da empresa. Né? Pode ser no caixa, na gaveta, no banco, na poupança, em algum lugar. Eu tenho que registrar que esses 1.000 estão aqui. Né? 1.000. Beleza. Aí eu começo a trabalhar. Eu vou no fornecedor de farinha, pego esse dinheiro aqui e vou aqui. Veja, isso aqui é um registro, não é uma contabilidade no sentido de fluxo de caixa. Eu venho aqui e vou lá no fornecedor de farinha. Eu falo, seu fornecedor, eu quero R$ 1.000
de farinha. Você dá os R$ 1.000 para ele, né? E ele vai te entregar farinha. Então, aqui no estoque, eu vou registrar assim: estoque. Quanto que eu tenho em estoque? Eu tenho farinhas, que equivalem financeiramente a R$ 1.000. Então, perceba que agora aqui, 1.000 com 1.000, eu tenho 2.000. Então, deixa eu apagar esse 1 aqui, colocar 2. Acabou que apareceu o fundo ali, né? Mas não tem problema. Eu vou colocar 2.000 aqui, né? Ficou torto. E 2.000 aqui. E aí a gente vai tocando a empresa, compra, vende, paga serviços, paga imposto, etc, etc. E chega um momento que a gente tem lucro. E o lucro, né? O lucro líquido, que a gente chama de LL, ele vai estar apontado aqui. Digamos que eu tenha aqui, sei lá, R$ 500 de lucro. Não tem que ter coerência de número, só para você entender aonde essas coisas estão. Quando eu tenho lucro, é dinheiro que eu ganhei fazendo o meu trabalho. Para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para o caixa da empresa. Então, se na minha empresa o caixa tinha 1.000, agora com o lucro, o caixa tem 1.500. Não é isso? 1.500. Tudo bem. Agora, esqueça esses números. Vamos pensar um pouquinho. Digamos que a empresa, se você somar todos os ativos, tirar todas as dívidas, etc., o capital social, etc., digamos que o valor da empresa igual a 10 milhões. Tudo bem? E ela tem quantas ações? A empresa emitiu 1 milhão de ações. Ora, se a empresa vale 10 milhões e ela tem 1 milhão de ações, qual é o valor de cada ação? Vai dar 10 milhões dividido por 1 milhão, vai dar R$ 10. Não é isso? Beleza. Agora, imagine que a empresa... Agora eu vou ter que apagar aqui para fazer desenho, né? Imagine que a empresa... vamos apagar os números aqui para você não se confundir, né? Imagine que a empresa tinha isto aqui de lucro, né? E a soma de patrimônio líquido e passivo dava isso aqui, então, portanto, aqui tinha que ser igual também. Agora, imagina que ele deu um tantinho de lucro aqui, ó. Então, vamos colocar um acréscimo de lucro, que é dinheiro novo que entrou na empresa por conta do serviço dela, aumentou aí em 10%, né? Essa coluna aqui significa que aqui esse dinheiro vai para o caixa, aumentou em 10% aqui. Ora, se a empresa que valia 10 milhões de reais tem 1 milhão a mais em dinheiro, então agora a empresa não vale mais 10 milhões de reais. A empresa vale 11 milhões de reais. E se ela vale 11 milhões de reais, se eu pegar, dividir 11 milhões por 1 milhão de ações, então agora a minha ação não vale mais R$ 10. A minha ação agora ela valerá R$ 11. Então, perceba que conforme a empresa tem lucro e ela aumenta o seu tamanho, aumenta o seu valor, o mercado automaticamente, é matemático isso, o mercado automaticamente, a gente teve a demonstração agora matemática disso, né? Você vai perceber que o mercado precifica isso automaticamente. É claro que no curto prazo tem expectativa, tem notícia, tem política, tem geopolítica, tem susto, tem Covid, tem um monte de coisa, e isso faz com que a ação balance um pouquinho, né? O preço dela mude um pouquinho. Então, eu vou pegar aqui o Profit, né? Vou colocar um gráfico limpo aqui. Então, por exemplo, a gente olha para a VEG, né? Uma empresa como a VEG, que a gente viu que tem um lucro absurdo, né? Você olha para a VEG, o que você vê aqui, ó? Você vê uma empresa que só cresce. Olha que crescimento absurdo, né? Você olha daqui, ó, de 1994 até agora, foram 267.000%. É uma empresa ruim? De jeito nenhum, é uma empresa excelente. Se você olhar aqui, nesses documentos que a gente estava vendo aqui, ó, deixa eu achar aqui, ó. Se você olhar aqui a VEG,
você tem um lucro crescente e o preço crescente. Você olha aqui, ó, vamos olhar aqui no balanço da WEG, vamos ver esse mesmo documento aqui, esse mesmo visão aqui, ó. Então, cadê o lucro líquido da WEG? Dá uma olhada nisso aqui, cresce, 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 cresce sem parar. Então, era para o preço crescer sem parar. Mas o que acontece? Olha aqui, ó. Apesar disso, dá uma olhada. Durante 2 anos, o preço caiu 65% aqui entre 2008 e 2009. Aqui, em 2010 até 2011, o preço caiu 37%. Em 2015, o preço caiu 39%. Na Covid, o preço caiu 49%. Depois que passou o topo da Covid, o preço subiu para caramba, e daqui para cá ele chegou a cair 50%. E agora, nesse momento, nós estamos gravando isso aqui em 16 de abril de 2025, WEG chegou a cair 27%. Significa que a empresa é ruim? De forma nenhuma. A gente viu aqui que a empresa tem números excelentes. Então, esses balanços aqui, essas quedinhas de 20%, de 32%, não é para você vender. A menos que você seja trader, e aí você fica tentando adivinhar topo, tentando adivinhar fundo, e o que é bem difícil, porque ninguém prevê o futuro. Se você é um investidor de longo prazo e você quer ganhar dinheiro com a valorização de uma empresa, faz melhor se você ficar quieto. Porque se você vendeu aqui, quando que você compra? Você tem certeza que você compra aqui ou você vai comprar aqui? Ou você vai comprar aqui? Ah, não, não vou comprar porque ele está perto do topo. Vou esperar ele sair do topo. Eu compro aqui. Né? Então, eu perdi grande parte da valorização. Se eu fico entrando e saindo, eu perco isso tudo aqui. Ó. Eu perco esses 262 mil reais. Então, tá aí. Tá explicado por que cotação segue lucro. Ah, lembrando que do mesmo jeito, quando uma empresa paga dividendos, o dinheiro do dividendo sai do lucro, portanto, sai do caixa. E no desenhozinho do balanço, assim, que a gente viu, no desenhozinho do balanço, aquilo tudo diminui um pouco. E se diminuir um pouco, diminuirá na proporção direta do dividendo pago. Por isso que uma empresa vale R$10, pagou um de dividendo, no dia seguinte, ou na data X, a ação amanhece valendo 9. Mas é uma empresa, ela trabalha, ela tem lucro, ela repõe aquilo e o preço continua a subir. Ok? Então, está explicado. Espero que você tenha entendido e que você se transforme num ótimo investidor de longo prazo, que isso fará uma diferença. O tempo vai passar de qualquer jeito, isso vai fazer uma diferença brutal na qualidade da sua vida financeira no futuro. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.